Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo, medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação, e não tem temor quem confia em Deus mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Como nós estamos na quarentena e não podemos ir até o templo, não quer dizer que vamos perder a nossa lição. Bom, hoje, domingo, dia 22 de março, estamos na lição de número 12, as bênçãos de Deus para a família. Texto áureo. Normalmente, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16, 31. Verdade aplicada. Deus planejou, instituiu, abençoou e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Os objetivos dessa lição é explicar a relação entre a família e a bênção divina.
apresentar algumas bênçãos de Deus às famílias, mostrar atitudes para as famílias desfrutarem as bênçãos. Texto de referências. Texto de referência encontra-se em Gênesis capítulo 12 e em Atos capítulo 3. Gênesis 12, verso 1, 2 e 3. O primeiro diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Atos 3, verso 25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Introdução. Nesta lição veremos a família como agência de Deus, algumas bênçãos e a importância de as famílias terem atitudes que contribuam para que o lar seja um lugar de bênçãos para seus membros e alcance toda a sociedade. Todos os irmãos, na paz do Senhor, a nossa lição vai falar sobre as bênçãos de Deus para a família, a lição 12, e a primeira parte vai falar sobre o seguinte: a família e a bênção divina. Desde o princípio, o Senhor Deus revelou o seu propósito para a família e agiu para abençoá-la. E mesmo após o pecado, o Criador não desistiu de continuar usando a família para levar adiante o seu plano redentor. Essa primeira parte do ponto 1, do primeiro tópico, vai estar falando que desde o início, aprendemos que desde o início Deus está nos mostrando que Ele quer abençoar a família. Ele agiu, Ele criou e Ele quer conversar com a família. O ponto 1 ao ponto 2 e o ponto 3 vai estar falando sobre a família é uma agência divina, ensinando o caminho da bênção e as bênçãos e as futuras gerações. O ponto 1 vai estar dizendo assim: é muito importante atentarmos para o fato de que, após o pecado, Deus não desistiu de seu plano, mas continuou abençoando e usando a família. Ela é uma agência divina na terra. No dilúvio, Deus preservou a família. Está em Gênesis 7:1. A chamada de Abraão inclui abençoar todas as famílias. Gênesis 12:3. A formação da nação de Israel foi por intermédio de uma família. A vida de Jesus à terra é forma humana. Em seu tempo de preparação para o exercício de seu ministério, passaram pela família. O plano divino, visando a transmissão dos mandamentos e das instruções para sucessivas gerações, inclui família. Nesse primeiro tópico, e no ponto 2, eu vou ler tudo, tá? Ensinando os caminhos da bênção. A família cristã, principalmente no Brasil, onde há mudança e igrejas locais e recurso tecnológico, junto com um corre-corre diário, tendem a oferecer quanto à missão de ensinar às futuras gerações o caminho do Senhor. Talvez acreditando que a escola bíblica dominical e os muitos livros da Bíblia disponíveis são capazes de substituir a ação direta da família. Contudo, é preciso que cada família cristã resgate sua vocação de ser agência divina na terra para ensinar o caminho das bênçãos. Como descrito nos textos bíblicos aqui indicados, que os filhos da família cristã recebam do lar o primeiro ensino e esclarecimento. As bênçãos e as futuras gerações. Bem-aventuradas são as famílias
que não se restringem somente em prover o necessário para suprir as demandas básicas imediatas de seus membros, mas procuram também discernir sobre o seu necessário para preparar as futuras gerações da família. Tal discernimento passa por crermos que o Senhor Deus, que criou a família, também está plenamente inspirado em abençoá-la, suprir suas necessidades e usá-la em seus propósitos. Exemplo de casal que, mesmo tendo restrições, pois não tinha filhos e eram avançados de idade, porém procuravam fazer a vontade de Deus e servi-lo. É Zacarias e Isabel, Lucas 1, do 6 ao 8. O Senhor Deus lhe deu um filho, que seria profeta e influenciaria muitas outras gerações. O ponto 2. Algumas bênçãos de Deus às famílias. São várias as bênçãos que o Senhor Deus é poderoso para conceder à família. Ele é abençoador desde o princípio. É importante as famílias conhecerem as bênçãos e buscá-las com fé e interesse nesse dia tão árido e difícil para as famílias. Vou deixar o tópico 2 para o Dinei ler. Sabedoria, inteligência e conhecimento. Muito oportuno em dias de tanto materialismo refletirmos em Provérbios 24, verso 3 ao 4. O texto bíblico ressalta a relevância da sabedoria, inteligência e do conhecimento na edificação do lar e no suprimento de tudo que é necessário para a manutenção e habilidade de uma casa. É comum, quando se pensa em constituir uma família, o enfoque ser a questão financeira, evidente que é importante, vide a lição 6. Porém, esta referência bíblica nos faz lembrar que, mesmo tendo recursos financeiros, é fundamental sabedoria, discernimento e habilidade para administrar os recursos, sejam poucos ou muitos. Deus abençoa com sabedoria aqueles que pedem. Presença e participação de Deus. Destacamos no Salmo 127 o Senhor Deus agindo no contexto familiar para edificar, guardar e prover. Este tópico enfatiza a primeira parte do verso 1. O Senhor edifica. Uma das lições que pode ser extraídas é a presença e participação de Deus desde o início da formação da família e no constante e necessário desenvolvimento. Quantos lares têm iniciado sem a orientação e participação do Senhor? E quantas pessoas buscam somente as bênçãos de Deus para que prosperem naquilo que já decidiram e escolheram, sem procurar saber se era da vontade de Deus. Porém, o Senhor edificar indica Deus está presente, dirigir e participar de todo o processo da família. Segurança da família. A questão da segurança tem sido bem presente nas conversas, notícias e nas mentes. Trata-se de um tema que não está restrito ao aspecto de assaltos e roubos, que envolvem bens materiais e a vida física. Cada vez mais é preciso tratar da segurança na área emocional, no uso dos recursos tecnológicos, na questão espiritual, na formação e desenvolvimento dos filhos. É renovador nos voltarmos para o Salmo 127 e sabermos que o Senhor Deus, além de edificar, guarda. A reflexão sobre a bênção da segurança nos remete a Êxodo 12, verso 23. O Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém? O 3. Atitude para desfrutar das bênçãos. Além de conhecermos o interesse e poder de Deus em abençoar, são necessárias algumas atitudes que as famílias cristãs devem se desenvolver e preservar. A primeira, família, um lugar onde há temor a Deus. Que as famílias cristãs sejam formadas por vidas que temem a Deus, pois resultará em abundância a palavra de Deus e sabedoria para viver o dia a dia familiar com as suas variadas atividades e no enfrentamento de muitos desafios. Provérbios 1:7. Quando há temor a Deus, há constante vigilância, perseverante oração